Vamos falar um pouquinho dos níveis, você já começou a mencionar Perfeito. disso. Eu acho que é uma pergunta padrão, assim, todo mundo deve se fazer, Sim. né, porque quando a gente fala em espectro, a gente Uhum. pensa em todo Amplo. uma coisa ampla, assim, né, então você deve ter um grau Perfeito. mais acentuado de autismo e o outro menos, talvez que já socializa muito mais. É assim? Como é que se dá isso? Perfeito. Arthur, eu acho que eu vou até deixar um recado muito importante, porque como vocês como entrevistadores e como os leigos no assunto, vocês podem fazer perguntas que talvez para quem está dentro do espectro se sinta, nossa, que diferente, por que Uhum. eles perguntaram isso? Por que que eles chamaram de doença, como eu já comecei? Julgadoras, né, perguntas Exato. E meio eu acho que tem que parar um pouco essa folia, porque como é que a gente vai realmente viabilizar a informação? Como é que a gente vai desmistificar o autismo se cada vez que uma pessoa que não vive a atipia fizer uma pergunta que talvez, será que eu pergunto, eu tô pisando em Uhum. ovos? uhum, Então eu sempre falo isso para os pais de autistas, né? Eu vejo pais de autistas que nunca se importaram com o autismo, recebem o diagnóstico de autismo, e se o Arthur agora falar, olha, como é que é essa doença? Doença, que absurdo, por que que você É. está falando isso? Calma, o que que você estudou até o seu filho receber o O cara fica diagnóstico? ressentido, né. Exato. Então acho que essa é a primeira questão uhum. que eu queria deixar vocês muito confortáveis, que assim, vocês têm o direito, e eu acho que é oportuno vocês perguntarem da forma que vocês se sentirem bem, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de militar, que infelizmente dentro do autismo também tem uma militância. Ah, Uhum. porque esse símbolo tem que ser agora o símbolo do infinito, que o símbolo do quebra-cabeça não faz mais sentido. Fala, sossega, vamos fazer o que realmente importa, Nossa, vamos viabilizar, vamos achar uma PAI para a Os gente caras estão contribuir. preocupados com o exato. design da parada do que Aham. do Não, e isso tratamento, né. acaba fazendo as pessoas ficarem tão pisando ovos que elas não vão nem querer falar daquilo, não vão nem Nem querer ouvir, não estudar, vão nem nem se hã. interessar por aquilo, ainda vão tomar ranço do assunto, Exatamente. E né. aí daqui a pouco começa os ditos, né? Ah, agora tudo é autismo, essas coisas todas. Depois Exatamente, e Vamos entrar nisso. importância. vamos. Sobre os níveis, né? O nível de autismo ele é mais para determinar nível de suporte de tratamento do que necessariamente o nível que eu estou comprometido. Vamos pegar, por exemplo, uma criança de 2 anos, o meu Noah. Com 2 anos não falava, não socializava, seletividade alimentar, alteração sensorial, não pisava na areia, não pisava na grama, não pegava geleca sensorial, como eu expliquei. Então, o nível de suporte dele era um suporte 3. Ele precisava de muitas horas de terapia por um certo período, São 3. Vai até que nível, até assim? 3, Ah, Até tá? 3. Ou poderia ser leve, moderado, severo, né? O hum. dele É, era mais acentuado, assim, você seria o nível percebia 3 de suporte. Em outrora, é que hoje o CID mudou, mas em outrora seria conhecido como severo ou nível 3 de suporte. Então, esse nível de suporte é para determinar a quantidade de terapias. Então, ele recebeu 40 horas de terapias semanais, e a gente vai explicar um pouquinho, porque às vezes fala, como assim 40 horas? É 8 horas por dia, de segunda a sexta? Era 8 horas, na verdade era mais. Então, ele recebeu muitas horas de terapias por muito tempo. E isso foi que realmente viabilizou a evolução dele. Então, esse é o nível 3 de suporte. Eu posso ter, por exemplo, paciente nível 1 de suporte, e isso é muito comum nas meninas. E eu tenho mais medo no nível 1 do que no nível 3. Pode passar em branco. Passa. Passa sempre, principalmente quando não tem a sensibilidade. Então, o que que acontece? Da mulher, nós esperamos um comportamento o quê? Mais recatado, mais introspectiva. Se você é um menino que não tá falando, tá quieto, muito comportadinho, não gosta de socializar, não gosta de brincar, esse menino tem alguma coisa. Se a Lara, a Lady, tá ali comportadinha, sentada, bonitinha, que não gosta de conversar, que não gosta de socializar, tem um pequeno déficit de fala, tem um pequeno déficit de comunicação, você concorda que vai passando. uhum. Só que a nossa cabeça, nós nascemos com 100 bilhões de neurônios que estão totalmente moldáveis, que realmente a gente consegue trabalhar muito bem eles. E à medida que nós crescemos, a gente diminui essa quantidade de neurônio, até porque não é necessário, então você tem menos flexibilidade, neuroplasticidade. E se você tem menos neuroplasticidade, é mais difícil fazer ali o tratamento. Então a gente se depara muito com meninas de 7 ou 8 anos na fase escolar, porque aí é uma grande aventura sozinha, você concorda que com 5, 6 anos o pai e a mãe estão mediando ali Uhum. pré-escolar. Então ela vive realmente um período de muita ansiedade, recebendo primeiro outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, mutismo seletivo ou qualquer outra coisa, e principalmente na puberdade. Na puberdade é uma explosão de casos, principalmente em mulheres. A gente tem uma proporção de diagnóstico em mulher na vida adulto
muito maior do que dos homens. Ou seja, os homens geralmente são diagnosticados quando pequenos e as mulheres posteriormente. E aí, vamos imaginar, né, a Lara, estou te usando aqui, né, Lara? Vamos imaginar a Claro, tô Ara aqui. aqui. E o que é muito comum, então, na Lara adolescente? Sempre tem alguém falando pela Lara, ao invés de ela falar dos seus sentimentos, o pai e a mãe já acostumou tanto falar por ela, que ela mesma já tem essa dificuldade. Então, se ela não consegue se comunicar com o mundo, você imagina a ansiedade e a angústia que é não saber se comunicar com o mundo. E a mulher, ela tem um pouco da máscara, ou seja, camuflagem social. Você até não consegue, de forma natural, rir das mesmas piadas, mas você sabe como rir. Então tá todo mundo rindo e você vai. Só que isso existe uma demanda, porque é muito natural você sentir graça das coisas. Existe uma dificuldade com a literalidade, então acaba sendo muito literal. Se a gente faz uma piadinha aqui, ela entendeu que aquela piadinha era realmente algo sério e acaba levando pela literalidade. Essa dificuldade de identificar sarcasmo, ironia, Total, né? a metáfora, o duplo sentido. Então, o autismo em mulheres é mais complexo. E aí você fala, mas isso não atrapalha. Atrapalha. Atrapalha porque, primeiro, tem tratamento, né? Segundo, poxa, como assim? Não entender metáfora, não entender uma piada, não entender o sarcasmo? Olha o risco que ela corre como adolescente de entender as relações entrelinhas de sexuais ali, por exemplo, de um sem vergonha, um safado que quer ali abusar ela, né? E ela não conseguir, o que ele tá se insinuando. Então, assim, o autismo, ele pode ser nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. É muito mais comum a gente ter o diagnóstico do nível 2, nível 3, porque para ser nível 2 ou 3, a criança tem atraso de fala. O nível 1, ela pode ter uma fala boa. Inclusive, a gente tem o contrário, né? O que em outrora, já vão me dando voz aqui, eu vou falando sem parar, né? Sanguíneo. Não, por favor. Importantíssimo. O que tá nós aqui por temos isso. em outrora, que era a síndrome de Asperger, né? Que hoje a gente está caindo em desuso, muito porque o Asperger possivelmente está associado ao regime nazista, entre outras coisas, mas foi ele que fez a descrição ali. E o síndrome de Asperger é o contrário. E eu tenho. Eu ia perguntar justamente isso, se entrava dentro dessas características de autismo também, né? Porque Sim. falar, o cara é autista, mas esse é Asperger e o cara é Perfeito. muito inteligente num assunto específico ali. Até 2013, quando houve uma mudança no DSM-5, que é o Manual de Doenças Psiquiátricas, o Asperger ele não estava dentro do autismo. Em 2013 ele entra. Porque o Asperger é sim uma pessoa que tem alteração na socialização, na comunicação e padrões restritos e restritivos para coisas de interesses e pessoas. Mas ele tem sim, na maioria das vezes, o Asperger ele não tem atraso de fala. Ele pode ter o inverso, porque o inverso também é errado. Não falar, falar menos do que deveria ou falar demais também não é normal. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientinhos que eu atendi recentemente que eles têm ali 18 meses e com 18 meses eles tinham que falar 50 palavras. Com 18 meses eles estão falando 400. Eu tenho pacientinhos Os que... super gênios, assim, É, né? de alguma forma, sim. Para Sim. aquela família, você concorda que para a mãe, aquela criança que está falando tudo, nossa, excepcional. Mas aí ele realmente vai brincar, ele tem interesses muito restritos. Então ele vai socializar, ele só socializa com o que ele quer, das brincadeiras que ele quer. Então você concorda que quando a gente fala de gênios, a gente tem que ver se há déficits, né? Então, Sim. por exemplo, se eu tenho um déficit social, se eu não consigo me socializar, isso compromete minha evolução de carreira ou qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma excepcionalidade, ou também tem os autistas altas habilidades, eu tenho uma excepcionalidade que poderia ser utilizada para realmente a nação, um bem maior, porque esse cérebro funciona diferente, só que às vezes fica suprimido pela depressão, pela ansiedade, pela introspecção, pelos padrões restritivos, pelo ritualístico, que daqui a pouco ele não quer ver você mexendo na caneta, que isso aqui vai deixar ele com mal-estar. Então, para a gente poder entender como o espectro autista é tão grande, tão complexo, e mais uma vez, se diagnosticado de forma precoce, trabalhado de forma precoce. Tem um estudo muito interessante de Varlovaz de 1987. Esse estudo ele traz ali que as crianças que fizeram a ciência ABA, que é a ciência mais praticada para o tratamento do autismo, depois de 2 anos de um bom tratamento, de um robusto tratamento, 87% das crianças, isso em 87, tá, gente? Há 35 anos atrás, 87% das crianças estavam aptas ao ensino regular com pouco ou sem nenhum suporte. Ou seja, olha a importância da gente tratar cedo, porque em quase 90% das crianças, quando entrarem na primeira série, elas não estão
precisando de suporte. Mas o que nós vemos hoje é o inverso. Nós se deparamos com crianças com nível de suporte alto, com 6, 7, 8 anos, justamente por conta disso. Porque a média de diagnóstico nos Estados Unidos, e a gente tem uma defasagem, é por volta de 5 anos. E o diagnóstico, ele não tem tempo mínimo, idade mínima para ser realizada. Bebezinho Então, já dá pra perceber. eu tenho um paciente recente que ele foi diagnosticado com 8 meses e 20 dias. Eu acompanho ele desde que ele nasceu, a gente fez um diagnóstico presumido, falando, mãe, olha, tem tudo para ser, claro que é muito cedo, e eu acompanhei ele por 6 meses, e a gente realmente, ela já saiu com um laudo de autismo. Claro que eu vou acompanhar, e a gente pode até errar nesse caso, mas a gente está errando para mais e para o bem. Porque o que eu estou fazendo com essa criança? Dando tratamento. Se ele é um bebezinho, e a gente até pode falar de alguns sinais de bebê, se ele é um bebezinho que tem atraso, tem dificuldade, e eu vou ofertar um mecanismo para ele evoluir, não tem erro nisso. O problema é o contrário. Ah, não, mãe, é muito novinho. Vamos deixar. Aí daqui a pouco a Lara chega lá com a nenenzinha dela, ela fala, olha, mas tem 1 ano e meio, não tá falando ainda. Cada criança tem seu tempo. Isso é muito isso também, né? Não, cada criança tem seu tempo, não? Não. Nós temos que entender que dentro de um tempo normal, existem variáveis. Então, nós entendemos que eu posso... Individualidades de cada Exatamente. ser humano. Então, eu posso ter uma criança com 2 anos, vamos pegar 2 anos as 200 palavras, que fala 100 palavras, mas que você fala com o moleque entende absolutamente tudo, brinca de absolutamente tudo, dá função para os brinquedos, sabe fazer todas as onomatopeias, ou seja, um moleque extremamente funcional. Bom, você percebe que as 200 palavras não me pegou. Ele está falando menos 50% daquilo que pode ser mediado por comportamentos da sociedade ou da sua família. Vamos dar um exemplo, as telas, né? O uso excessivo de telas, a pouca interação social, né? E que está tudo dentro do normal, Então, a gente tem que tomar cuidado com esse dito, porque ele é tão comum, mas isso vem de um tempo passado, né? Que isso acabou se tornando uma verdade. E essa verdade, ela é cáustica para as crianças. Então, as crianças não têm disso, que cada uma tem seu tempo. Elas têm que respeitar um tempo mínimo, respeitando, lógico, as individualidades. Mas o neném de 2 anos, falar 10 palavras, não está compondo frase, não sabe onde está o seu pai, não sabe onde está sua mãe. Tá bem diferente, né?